Nessa noite, onde aqui nos Estados Unidos nós celebramos o Dia dos Pais, nós queremos falar sobre modelos. Deus optou, como eu já disse na pregação do Dia das Mães, que Deus optou por fazer o ser humano de uma maneira diferente daquilo que Ele fez com os anjos, por exemplo. Toda a sua criação, Deus chamou à existência de uma maneira imediata, enquanto que ao homem Ele teve o cuidado de fazer do pó da terra um boneco de barro, soprar sobre ele o fôlego de vida e permitir que apenas a partir de um viesse o outro e a partir dos dois viessem todos. Enquanto que os anjos foram criados de uma maneira totalmente oposta, totalmente diferente. Os anjos surgiram todos de uma vez. E eles já surgiram crescidos. Eles não nasceram anjinhos como aparecem nos quadros, nos desenhos, aqueles anjinhos com cara de bebê, não. Todos eles nasceram em seu estado adulto, vamos dizer assim. Já o homem não, o homem além de não ter sido criado de uma vez só, ter sido criado de um a um, e cada casal vai gerar outro ser humano, e isso acaba trazendo os laços de amizade, os laços os laços familiares, os laços maternais, paternais. Não somente nós fomos criados assim, como nós nascemos completamente incapazes. Nós nascemos bebês incapazes de segurar uma colher, incapazes de pensar, de falar, incapazes de cuidar das nossas necessidades mais essenciais, mais básicas, dependendo absolutamente de outros. Exatamente por essa capacidade que Deus deu ao homem de nascimento, aonde ele nasce com um potencial a ser desenvolvido, diferente dos anjos que já são criados imediatamente com todo o seu potencial. O anjo já nasceu sabendo voar, já nasceu poderoso, já nasceu sendo guerreiro, já nasceu sendo adorador, já nasceu tendo plena consciência de tudo aquilo que é possível um anjo saber. O homem não. O homem tem que passar por todo esse processo de crescimento e de dependência, e por causa desse processo nós temos uma necessidade desde os nossos primeiros dias e ao longo de toda a nossa vida, a necessidade de ter modelos. É pelos modelos que nós aprendemos absolutamente tudo. Experiências já foram feitas, experiências, diga-se, cruéis. Não vou dizer que sejam experiências científicas, mas já houve situações, várias situações comprovadas pela história, onde crianças, como bebês ou num estado muito inicial de suas vidas, foram deixados sem a presença de seres humanos por perto. Já houve casos de crianças que acabaram convivendo com lobos, com cães e com outros animais. E o que você imagina que sai? Qual é o resultado de um ser humano que convive desta maneira? Você acha que ele sabe falar? Você acha que ele sabe andar? Você acha que ele sabe comer usando talheres e limpando a boca com guardanapo? Qual seria o comportamento normal de imaginarmos numa criança assim? Exatamente aquilo que eles viram no seu modelo. É difícil dele entender que ele é um ser humano. Certamente, seu cérebro é capaz de detectar a diferença.
é capaz de ver que há alguma diferença entre a mamãe e ele, quando ele vê que a sua mamãe é uma cachorra, ou um lobo, ou uma galinha. Certamente ele percebe essa diferença, mas ele é incapaz de escapar desse ciclo que a vida lhe trouxe, porque o modelo que ele teve é isso. A não ser que ele adquira outro modelo, ele não vai conseguir fugir dessa situação em que ele está. E é exatamente assim que a criança aprende, seguindo modelos desde o início, e ao longo de toda a nossa vida nós vamos ter modelos. Eu já me peguei várias vezes pensando, por que apenas alguns nomes aparecem na Bíblia? Você sabia que, por exemplo, grande parte dos profetas bíblicos nunca escreveram livro nenhum na Bíblia? A Bíblia menciona por nome vários profetas, mas a Bíblia não diz sequer o que esses profetas fizeram. Eu imagino que profetizaram, profeta é para profetizar, mas não escreveram nada, não fizeram absolutamente nada. Por que Abraão entra para a história? Por que tantos nomes entraram para o texto bíblico, entraram para a Bíblia? E tantos outros milhares ou milhões desapareceram pela história, sumiram nas areias do tempo. Eu creio que por dois principais motivos. A primeira razão é porque a Bíblia registra a história de alguns homens aos quais Deus se apresentou. A Bíblia, acima de tudo, é a história de Deus e não do homem. E por isso, quando nós lemos esses personagens, não é exatamente pelos personagens a priori, em primeiro lugar, não é por causa dos personagens, por seus méritos que eles estão ali. É porque Deus se revelou a eles. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Jacó, Deus se revelou a Davi. Por isso suas histórias são importantes. Por causa do que Deus fez, por causa do que Deus falou. Mas também existe um outro fator que aparece na Bíblia do início ao fim. Por exemplo, ainda que Maria tenha sido escolhida, e não signifique que ela, na verdade, foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque era perfeita. Porque, na verdade, quando o anjo chega para ela, ele a saúda dizendo que ela é objeto da graça de Deus. A graça de Deus se estende para ela. Diferente da oração, Ave Maria cheia de graça, que dá a impressão que ela que é cheia de graça. O texto bíblico mostra que, na verdade, o anjo diz a Maria que ela está sendo alvo da graça de Deus. Ou seja, graça, uma vez que significa favor não merecido, significa que apesar de certamente Maria ser uma boa mulher, ser uma mulher de Deus, sem dúvida alguma, porque Deus não escolheria coisa diferente para ser a mãe de Jesus. Mas, de qualquer maneira, ela precisava do favor de Deus, como qualquer outro ser humano. Mas, com certeza, isso não tira os méritos de Maria, de que ela deveria ter sido uma mulher muito capaz, para Deus ter escolhido ela entre tantas outras em Israel. Ter escolhido José entre tantos outros para ser o tutor, para ser o primeiro modelo masculino, paternal para Jesus. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a Bíblia, certamente, não todos, mas muitos dos homens que aparecem na Bíblia, eles aparecem exatamente porque eles se tornaram um modelo para a fé. Eles se tornaram um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado. Nem todos os nomes que aparecem na Bíblia são bons exemplos. A Bíblia também coloca aqui maus exemplos, que são aquilo que nós não devemos seguir, aquilo que nós não devemos fazer, aquilo que nós não devemos ser. Agora, quando nós olhamos na história de Abraão, claramente Abraão é um modelo a ser seguido. Por quê? Porque Deus está dizendo assim.
Deus escolhe Abraão, e certamente havia alguma razão por Deus escolher Abraão em tantos outros na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma metrópole. Ele poderia ter chamado qualquer um, mas ele chama Abraão. Certamente havia alguma coisa em Abraão que fazia um diferencial para Deus. E por isso Deus chama Abraão. E quando Deus o chama, Deus dá imediatamente uma ordem para ele: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Porque Deus tem em mente que Abraão vai se tornar um modelo. De fato, é o que Deus mesmo diz ali a partir do versículo 3, quando ele diz: porque por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Abraão vai se tornar Abraão, Deus vai mudar o nome dele, porque Deus está propondo para Abraão uma mudança, e Deus vai tratar e lidar com Abraão, vai revelar coisas para Abraão, vai transformá-lo em Abraão, e ele vai se tornar um modelo. Que modelo é esse? O modelo da fé. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Existe um cântico que diz: Abraão tem muitos filhos, quantos filhos ele tem? Eu sou um deles, você também. Porque ele é o pai da fé, o pai de todos aqueles que creram. Ele é um homem que atendeu o chamado de Deus, ele é um homem que atendeu o propósito de Deus, e ele vai se tornar um modelo. Por isso nós precisamos olhar para a história deste homem e aprender com ele, como vários outros personagens bíblicos. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está se colocando como um modelo. Me sigam, me imitem. Existem muitos discursos vazios, muitos discursos supostamente espirituais, onde as pessoas simplesmente dizem aos outros: não olhe para o homem, imite a Deus, busque ao Senhor. Paulo pensa diferente. E uma vez que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, as palavras de Paulo não são dele de fato, são do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que está autorizando Paulo a dizer: me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. A Timóteo, seu discípulo, que tomava Paulo como um modelo a ponto de chamá-lo de pai, Timóteo ensina de que ninguém deve desprezar a Timóteo por ser jovem demais, e ele diz assim: antes que você seja o exemplo na palavra, no comportamento, na fé e em várias outras coisas para a igreja. Ou seja, ele está dizendo, em outras palavras, para Timóteo: Timóteo, torne-se um modelo. Quando Deus diz para Abraão: saia da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, esse é um princípio muito importante que existe aqui. Por que Deus não poderia operar em Abraão onde ele está? Nem todo mundo que conheceu a Jesus, nem todo mundo que conheceu a Deus, Deus pediu para sair do seu lugar. Mas para Abraão, tratava-se de uma necessidade. Porque para alguém se tornar um modelo, é preciso que ele se torne à parte dos demais. Só é possível se tornar um modelo se você conseguir ser maior ou melhor que os outros. Caso contrário, você se torna um modelo de mediocridade ou um modelo de coisas más. Agora, se nós queremos ser um modelo, é imprescindível que nós desejamos subir acima do que os demais estão. Para que eu possa ser um modelo de fé como Abraão, eu tenho que
abandonar as circunstâncias, e não se trata apenas de sair fisicamente da sua terra, ou abandonar fisicamente os laços familiares, a casa do seu pai, mas principalmente, acima de tudo, é não deixar a sua casa, mas deixar que o seu coração não mantenha a sua casa. Não é deixar sua nação, mas é deixar que o seu coração não mantenha a sua nação. O que eu estou dizendo é que se nós não formos alguém que rompa com o meio aonde nós vivemos, sobre a influência má ou sobre as fraquezas do meio que nós vivemos, nós não podemos ser um bom exemplo, nós não podemos ser um modelo para ninguém. O modelo é exatamente aquele que, embora não perfeito, mas ele luta para, pelo menos, prevalecer e se diferenciar dos demais. Pelo menos no que diz respeito aos erros, aos equívocos, à maldade, à impiedade, enfim. Para ser um modelo, ele vai ter que se destacar. Existe hoje um tipo de cristianismo ensinado que me apavora. Há um uso da palavra graça. A palavra graça se tornou a maior desculpa para crentes carnais, sem vergonhas, que não conhecem Bíblia, se é que conhecem Deus, mas a graça se tornou sua maior desculpa. A noção de graça que eu aprendo da Bíblia, a noção de graça que eu sempre fui ensinado, é que é um favor de Deus para me ajudar a me aperfeiçoar, é a graça que me faz conseguir vencer o pecado, é a graça que transforma a prostituta, o drogado, o ateu, o incrédulo, em um servo de Deus. Mas a noção que se tem em muitos cristianismos hoje é que, independente se a minha vida é um desastre, independente se eu não dou testemunho cristão nenhum, independente que os meus atos e pensamentos são maus, ainda assim eles levantam a bandeira da graça e dizem: mas a graça de Deus está sobre mim, então estou salvo, sou crente, é isso que importa. Se isso fosse assim, irmãos, Deus não teria tirado Abraão de Ur dos Caldeus. Ele teria dito: fica aí mesmo, não precisa nem mudar, continue adorando seus deuses, continue com a vida que você tem, continue mentindo, continue fazendo todos os seus pecados e vamos trabalhar juntos. Mas o que Deus faz com Abraão é exatamente isso. Você precisa entender que para que eu possa te transformar num modelo, para que você possa se transformar num exemplo para alguém, é preciso que você saia do meio dessas pessoas e que essas pessoas saiam do seu coração. Não que Abraão não tinha mais cuidado ou amor pelos seus pais, não que Abraão não tivesse mais amor pela sua terra, pela sua pátria, mas significa que ele estava buscando algo maior, que ele estava atrás de algo que o fizesse diferente dos demais. Ele estava se lançando a se tornar o homem que ia aprender a crer, e por aprender a crer, por aprender a ter fé num Deus que não conhecia, quando não existia a Bíblia, ele aprende, cresce, se torna numa outra pessoa, e então ele se torna um modelo. É exatamente por ser um modelo que o nome de Abraão nunca mais vai ser esquecido. Por toda a Bíblia, você sempre vai encontrar a fórmula: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou eu sou o Deus de Davi, teu pai. Por que Deus usa isso? Porque Deus não simplesmente chega e diz: eu sou Deus. Porque o maior modelo para nós podermos conhecer a Deus vem em primeiro lugar dos homens. Tem muito mais impacto a prática dos nossos relacionamentos, do nosso testemunho pessoal de um para com o outro, do que nossa espiritualidade direta com Deus. Num estágio mais avançado, num estágio de maior maturidade,
nós aprendemos a separar estas coisas e nós passamos a entender que a fraqueza do irmão não significa necessariamente que eu devo atribuir isso a Jesus, que o escândalo de um irmão não significa que necessariamente agora eu tenho que abandonar a igreja. Eu aprendo a separar as coisas. À medida que nós nos tornamos mais maduros, é possível separar as coisas. Mas nesse estágio infantil, nesse estágio de aprendizado, irmãos, a verdade é que nós conhecemos Jesus na vida do irmão. Nós conhecemos a Deus através de modelos. Essa é que é a verdade. E é exatamente por terem seguido modelos equivocados que muita gente tem cristianismos equivocados. Modelos estão longe de ser perfeitos. O capítulo 12 que mostra que Deus vai transformar Abraão num modelo. E deixe-me ressaltar aqui. Várias pessoas são escolhidas por Deus para ser modelo. O pai, a mãe, um irmão. O cristão tem a obrigação de ser modelo. Porque Jesus disse que nós somos suas testemunhas. Testemunha significa que as pessoas irão ver Cristo em nós. A primeira vez que o nome cristão foi usado, se não me engano, foi em Antioquia. A palavra cristão, ela literalmente significa, na língua original, um pequeno Cristo. Porque as pessoas sabiam que aquelas pessoas adoravam a um tal de Cristo, a um tal de Messias. E então, ao conhecer alguma coisa a respeito desse Messias e olhar para o comportamento, para a vida daquelas pessoas, elas diziam, ele está imitando esse Cristo, ele se tornou um pequeno Cristo, ele é um cristão. Agora, modelos estão longe de ser perfeitos. Abraão era imperfeito. No mesmo capítulo em que a Bíblia mostra Deus chamando Abraão e dizendo o propósito para qual está chamando, de que vai torná-lo um modelo, poucos versículos depois, no versículo 10, nós vamos ver a primeira grande falha, o primeiro grande erro vergonhoso de Abraão, quando ele mente, quando ele nega que sua própria esposa é sua esposa, ele a chama de irmã, simplesmente para salvar a sua pele. Há outras circunstâncias onde Abraão vai falhar. Mas existe uma diferença muito grande, irmãos, nas imperfeições do ser humano, na questão de em que nós somos imperfeitos. Porque errar todos erram, pecar todos pecam. Mas há uma diferença gritante no tipo de erros que são cometidos. Por exemplo, você pode errar em relação a alguma interpretação bíblica. Digamos como, por exemplo, algumas pessoas aqui na igreja, quando liam que assim como a corça anseia por águas, o meu coração tem sede de ti, alguns achavam que corça era um pássaro, quando na verdade é um veado, é um impala. É um erro. A pessoa que de repente começou a escrever uma música baseada nesse seu erro, disse, eu quero voar como a corça, ou eu quero botar ovos como uma corça, quero te cuidar, te colocar debaixo das minhas asas como uma corça faz com os seus pintinhos. Evidentemente que está errando. Mas esses erros, irmãos, não vão fazer grande diferença. Agora, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, dizendo que Jesus não é o único Salvador do mundo, quando você encontra uma pessoa dizendo que a cruz de Cristo, onde Ele morreu, não foi a redenção do homem, aí há uma diferença muito grande. O primeiro que errou, ele apenas está cometendo equívocos bíblicos sem maior relevância. O segundo tipo de erro é aquele que passa a tornar a pessoa a ser chamada herege. Porque aí ele está negando, ele está pecando contra aquilo que é essencial para entender o cristianismo. Da mesma maneira, irmãos, existem pessoas que podem ser boas em muitas coisas, mas os seus erros, dependendo de quais são, em que áreas são, podem, na verdade, impedir que eles se tornem modelos, pelo menos modelos cristãos.
Você sabia que Al Capone era um excelente pai de família? Era um devotado pai de família. No dia dos pais, seus filhos, até mesmo os sobrinhos, porque era aquele tipo ainda de italiano, né, que a família é gigante, não é só pai, filho, mãe, não, é todo mundo, é sobrinho, primo, e é todo mundo na mesma casa. Certamente nos dias dos pais, Al Capone recebeu muitos cartões de Happy Father's Day. Mas de qualquer maneira, ainda que os seus filhos, ao descobrir que seu pai era um dos maiores criminosos da história, certamente não deixaram de amá-lo como pai, mas se são pessoas que estão decididas a aprender alguma coisa na vida, devem entender que o comportamento do seu pai, a integridade do seu pai, jamais deve ser imitada. Porque Al Capone estava errando em coisas gravíssimas. É exatamente a diferença de Abraão e Ló, seu sobrinho, que sai com ele nessa jornada. Chega um momento que eles têm que se separar. Porque enquanto Abraão vai seguir sua jornada de crescer e aprender a ter fé em Deus, Ló, embora também seja um crente, Ló é o tipo de crente carnal, é o tipo de crente que não quer, estacionou, não quer crescer, e o tempo todo sua visão é muito mais sobre o que o mundo pode lhe dar do que Deus pode lhe dar. Por isso Abraão chega para Ló, seu sobrinho, e diz: é melhor nós nos separarmos, não vai dar para a gente continuar assim. Porque ele continua, observe bem, que mesmo muitos anos depois, ele continua se apartando da sua terra e da sua parentela. Porque mesmo Ló que está com ele, é ele que percebe que ele tem que se separar de Ló. Porque ele percebe que vai dar confusão. Nossa mente é diferente, nosso pensamento é diferente, nossa espiritualidade é diferente, nossos valores são diferentes. Então ele diz: Ló, meu filho, vem cá, escolhe para que lado você quer ir. Eu te dou, não vamos nem fazer 2 ou 1, para o ímpar, para descobrir quem escolhe o lado do campo. Você escolhe, eu te concedo a vez. E Ló, ambicioso, ele olha tudo deserto ao redor, de repente ele põe os olhos no vale, aonde fica Sodoma e Gomorra, região verde, região fértil, ele diz: é para lá que eu quero ir. Lá eu vou conseguir lavoura, lá eu vou conseguir gado, lá eu vou ficar rico, lá eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo. Como Abraão não tem esse tipo de mentalidade, para ele tanto faz. Eu posso ir para o meio do deserto do Saara, Deus vai me abençoar porque eu tenho a promessa de Deus. Eu não preciso fazer mecanismos humanos para tentar manipular Deus ou qualquer outra coisa. Há responsabilidade no modelo, sem dúvida alguma. A Bíblia chama cada um de nós a sermos responsáveis como modelos, e cada um dos nossos erros, cada uma das nossas falhas devem procurar ser corrigidas. Ninguém é perfeito, mas por outro lado ninguém tem desculpa sobre os seus erros. Por isso, há sim responsabilidade sobre cada um no seu testemunho e no fato de ser um modelo para outras pessoas. Portanto, há responsabilidade sim sobre a vida do pai, há responsabilidade sim sobre a vida do professor, há responsabilidade sobre a vida do pastor, há responsabilidade sobre aquela pessoa que é a única crente no meio da sua família. Sem dúvida alguma, há uma grande responsabilidade sobre você, porque você é o modelo. Qualquer pisada na bola sua, a primeira coisa que as pessoas vão falar é o quê? Olha aí o crentinho. Olha aí o cristão. Mas também há uma grande responsabilidade sobre o seguidor. Deixe-me dizer uma coisa, nós não podemos culpar uma criança pelo pai que ela tem. Mas a partir do dia em que essa criança estiver agindo errado, ou esse adulto, ou esse adolescente estiver agindo errado, e quando alguém cobrar dele porquê dessa ação, e ele disser: é por causa do meu pai, eu tive um mau pai, meu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo. A partir deste momento em que for detectado que você tem plena consciência dos erros do seu pai ou da sua mãe,
você não tem mais desculpa nenhuma para os seus próprios erros. E hoje nós encontramos homens barbados jogando a culpa dos seus erros sobre seus pais, já velhos, sem dente, encurvados, às vezes até numa cama, porque meu pai era assim, por isso eu sou todo assim, sou todo errado, sou todo traumatizado. Você é um sem vergonha. Porque uma criança que não tem noção ainda disso e age por causa do modelo que aprendeu, ela sim é uma vítima. Agora, a partir do momento que você cresceu o suficiente para a sua própria mente conseguir detectar os erros no modelo em que você seguia, você não tem mais desculpa nenhuma sobre os seus erros. Se você consegue ver os erros do seu pai, então por que você age igual ele? Se você consegue detectar os erros na sua mãe, por que você reproduz os mesmos erros na sua vida ou usa de desculpas para outros erros na sua? Não há desculpas, uma vez que nós temos consciência. Nós somos responsáveis pelos modelos que adotamos. Essa é a verdade. Depois de adultos, irmãos, nós somos responsáveis. Que tipo de modelo eu vou seguir? Eu vou seguir um rei Davi ou um rei Acabe? Que tipo de profeta eu vou seguir? Qual vai ser o meu modelo? Quem vai ser meu herói? Vai ser Elias? Ou vai ser Balaão? Quem eu vou seguir? Eu estou escrevendo um livro e nesse livro eu estou mostrando como você consegue detectar a intenção de muitos pregadores justamente pelas fontes que ele usa para citar nos seus livros. Porque aquele velho ditado da mamãe, me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és, para escritores funciona do mesmo jeito. Me diga quem são suas fontes, deixe-me ler a sua bibliografia e eu vou dizer quem você é. Porque na bibliografia, nas pessoas que você cita, nas frases que você cita, você acaba mostrando o quê? Quem são os seus modelos? Quem são as pessoas que te inspiram? E o fato é que existem muitos cristãos, existem muitos pastores, muitos teólogos que insistem em sempre escolher fontes que são sempre duvidosas, de pessoas que você não pode dizer nem que de fato são cristãs. Por que essa tendência? Por que essa tendência? A pessoa tem responsabilidade sobre aquilo. Cada crente tem responsabilidade pelo seu modelo a que segue. Abraão obedeceu a Deus e Deus o transformou. Abraão se transformou num dos maiores exemplos de fé, a ponto de ter a coragem de oferecer o seu filho em sacrifício. E teria matado seu próprio filho. Tamanha era a fé deste homem, se não fosse o próprio Deus que tivesse impedido. Abraão, de fato, se tornou um grande modelo para nós. E nós, como seres humanos dependentes que somos o tempo todo de modelos, em quem nós vamos nos inspirar? Nunca vamos encontrar modelos perfeitos, mas nós temos que encontrar os menos piores. Nós temos que ter a sabedoria de decidir quem vai ser meu tutor, quem vai ser aquele ou aquilo que eu vou imitar. Vai ser Paulo? Ou vai ser Orígenes? A quem eu vou imitar? É responsabilidade nossa. Filhos, todos nós carregamos alguma marca de algum erro que os nossos pais cometeram. Todos nós. Mas nós não temos desculpa nenhuma. E porque, apesar de todos os erros de nossos pais, de qualquer forma, eles foram o modelo para nós e que nos deram condições de aprender a fazer xixi no banheiro, de aprender a comer numa mesa,
Foram eles que nos nutriram. Foram eles que nos ensinaram a falar. Foram eles que nos trouxeram o primeiro senso do que é uma família. Ainda que essa família possa ter sido toda quebrada. De qualquer maneira, nós devemos respeito e veneração aos nossos pais. À luz da Bíblia, nós devemos respeito a todos aqueles que já de alguma maneira nos serviram de modelo. E a todos os modelos, que inclui a cada um de nós, pelo menos deveria incluir, todos nós devemos sempre procurar avançar e crescer para algo muito melhor do que somos hoje.